Bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um pós-planejamento. Falaremos sobre sexta, dia 9, sábado, dia 10, domingo, dia 11, no meio da folia, né? Pelo menos para quem gosta de carnaval. Aqui na minha cidade tem um ambiente até legal, assim, um ambiente bem tranquilo. Tem bastante bloquinho de rua. É bem seguro, a gente não tem tanto assim problema com violência. Então, cheguei a ir um pouquinho, acho que foi na sexta-feira. De resto, que aqui em casa eu não sou muito. Eu tô ficando tiozão, né? Não sou muito de escapar pra folia, não. Vamos começar falando sobre essa sexta-feira, dia 9. Tínhamos como grande destaque nessa sexta a Alemanha, né? Antes de começar, ó, se você ainda não entrou no nosso grupo de membros, eu já consegui liberar, finalmente, a discussão aqui, ó. O pessoal tá comentando aqui, ó. Tá bom? Então, vai ser um lugar legal pra gente bater papo. Você tem que vir aqui em cima no canal, vir na aba assinatura, abrir aqui esse mais informações sobre benefícios e tem um link aqui embaixo, ó. Inscrição do Telegram. Beleza? Não tem erro, não. Vamos começar com o Wien Wiesbaden em Nuremberg, o time com o nome de cerveja, o Wien Wiesbaden. A ideia por aqui era trabalhar gols, segunda divisão da Alemanha. Ou você trabalha gols, na minha opinião, ou você trabalha recuperação de resultado. Trabalhar match odds aqui não é fácil. Vulgo, Hamburgo favorito perdendo pro Hannover. A gente sabe que isso funciona, né, de vez em quando. A ideia no Wiesbaden era buscar mercado de gols no live. E se você fosse um Panther e quisesse se arriscar, eu indicaria que o ambas marcam em pelo menos 3 gols. Só aconteceu o ambas marcam. O Hamburgo com o Hannover, esse foi um jogo muito bom para trabalhar no final, tá? Tivemos um primeiro tempo muito agitado que deixou as cotações dos overs muito ruins. Isso aqui é muito complexo quando acontece. A gente tem um jogo já com uma expectativa de over. Você tem um primeiro tempo desse calibre, com 1, 2, 3, 4 gols. E aí o mercado de gols fica maluco. As cotações ficam completamente amassadas, né? O pessoal geralmente tem esse estigma. Virou 4, acabou 4, vai virar 8. Gente, nem sempre, né? Mas para o mercado, isso na maioria das vezes é uma expectativa. Então as cotações ficam muito esmagadas. Felizmente, teve um gol assim cedo no segundo tempo, mas depois o outro gol foi só no final. Então nesse hiato de gols aqui, ó, que eu tô passando o mouse, o mercado ele se assentou. E aí o Hamburgo veio pra cima igual um maluco aqui aos 86. Na minha opinião, daria pra ter pego esses 2 gols, tá? O gol do Hamburgo aos 86 e o gol do Hannover aos 98. Por que foi tão bom? A gente teve uma situação de paralisação por conta das torcidas. Aqui eu vou fazer um adendo para quem não sabe, tá? Está rolando um protesto na Alemanha por conta da venda de direitos de transmissão do Campeonato Alemão, divisão 1 e 2, para grupos de investidores. E as torcidas na Alemanha, elas são muito conservadoras, elas não gostam desse tipo de coisa, porque na ideia delas, a Alemanha vai perder a sua essência, daqui a pouco estão mudando o horário de jogos para poder favorecer grandes centros que podem querer assistir a competição, e eles não querem. Então a forma deles protestarem é tacando objeto no campo, entende? E a maioria dos times já foi a favor dessa venda, desse direito, essa porcentagem de direito de transmissão. Então, assim, todo jogo tá rolando ali protesto da torcida. Principalmente das torcidas organizadas, que não querem. A maioria não quer, tá? Então é por isso que o tempo para. E aí nós tivemos 16 minutos de acréscimo. Naquele 16 minutos de acréscimo, antes de ir para os acréscimos, esse jogador aqui foi expulso do Hamburgo. Então era 16 minutos de um Hannover com um jogador a mais, que tinha acabado de sofrer um empate do Hamburgo, gol do Glatzel aqui, mais um gol do Glatzel. E era também uma possibilidade de trabalhar um over limite. Eu tinha ido buscar 2 gols, então eu precisava de mais um de qualquer maneira, né? Mas esses 16 minutos aqui me deu muita margem de manobra. Eu poderia ter fechado, poderia ter freebetado a posição, como eu fiz, freebetei a posição. Então, tivemos aqui um 4-3 do Hannover em relação ao Hamburgo.
tá? Daria para você, como Panther, daria para ter trabalhado também para buscar mais um gol na partida, na minha opinião. Foi um jogaço, tá? Foi um jogaço. Não foi aquele tipo de jogo de massacre de um lado ou do outro. Foi o jogo lá e cá o tempo todo, tá bom? Então era mais uma expectativa aqui de evitar o favoritismo do Hamburgo, que ele não venceu. E, nossa, tá um sol danado lá fora. Isso porque é 7, 8 horas da manhã, né? E também as questões de recuperação. Nós tivemos o Hannover atrás do placar. Aliás, o Hannover na frente do placar, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. Aí a recuperação rolou aqui. Aí depois o Hannover foi buscar, tá? Dortmund e Freiburg, aqui não tivemos complicação do favorito. Não é esse Dortmund, é esse aqui. Não tivemos complicação do favorito. Poderia, mas não aconteceu. Na verdade, o Dortmund com o Füllkrug, mais uma boa partida do Füllkrug, com uma assistência, 2 assistências e um gol. O Füllkrug tá melhorando bastante. Eu gosto muito do Füllkrug, mas eu tinha feito um comentário de que ele foi pro Dortmund, não estava conseguindo render em gols. Mas o Füllkrug tá muito bem. E quem tá bem também é o Sebastian Haller, né? Eu não sei se ele vai continuar no Dortmund ou não, mas ele foi o responsável pelo título da Costa do Marfim sobre a Nigéria na virada. A gente vai falar sobre isso. Bom, o Dortmund jogou muito bem, mas na minha humilde opinião, eu, como medroso que sou em relação ao Dortmund, não consegui pegar esse gol. Porque eu tive um bom início do Freiburg, e assim que o Dortmund acelerou, ele já marcou o gol. E aí eu não consegui pegar esse gol por aqui, e acabei não fazendo mais nada, tá? Daria para ter pego o gol no final? No overlimit? O Dortmund tem acelerado muito nesses últimos minutos. Para quem utiliza o PDF de apoio, poderia ser sim um bom indicativo. Eu acho que de sexta-feira era isso. O Betis bateu o Cádiz fora de casa, compensou, né, a derrota que teve nas partidas anteriores. O Empoli venceu o Salernitana. Deixa eu ver como é que tá a situação da Itália aqui. A Salernitana, nossa, esse ano vai ser difícil escapar. 13 pontos a Salernitana. Esse ano vai ser bem difícil. A Salernitana está se segurando. Dia 10, sábado, tivemos, primeiro na Europa, tínhamos o City como expectativa. Provável vitória do favorito, tentar buscar um preço mais alto. Sempre vou falar isso para vocês, tá? Sempre. Inclusive, estou terminando de editar um vídeo que vai gerar um pouco de polêmica, né? Eu não consigo, né? Eu não me aguento. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essas cotações esmagadas. E sempre que você puder, evite essa cotação aqui, ó. Isso aqui são cotações já com margem de casa de aposta, e principalmente nesses eventos onde a casa tende a acertar porque ela tem informação. Então, o melhor dos mundos é você esperar uma complicação do City, que pode ser, por exemplo, uma demora para marcar um gol, e o City foi marcar aqui aos 71 minutos, essa cotação do City já estava bem mais alta, tá? Então, valeria a pena sim você se expor aqui a favor do City, porque a tendência no longo prazo é o City vencer, mesmo que ele não tenha vencido esse jogo, que ele não tenha, por acaso, se fosse acontecer um empate do City, você ia ter pego uma relação de ódio muito boa, tá? Então, esse, na minha humilde opinião, é o tipo de cenário que você deve buscar, e aconteceu nesse jogo, foi muito bom. Augsburg e Leipzig, favorito poderia se complicar, pelo menos 3 gols e ambas marcas, era a minha opinião para cá. Tivemos um Leipzig empatando com o Augsburg 2-2. Na minha opinião, o Leipzig até poderia ter saído vencedor, porque o Openda perdeu um penal, mas na minha opinião seria um pouco injusto, porque o Augsburg fez uma excelente partida e a defesa do Leipzig continua sendo muito frágil, tá? Então, por isso que eu tinha comentado aqui da possível complicação do Leipzig, e acho que foi um bom jogo também se você explorou uma linha de gols de longa exposição. Eu acabei não trabalhando em gols, porque eu queria pegar gols mais no final e acabei não tendo cotação suficiente, acabei ficando de fora. Liverpool e Burnley. O Liverpool fez o primeiro gol bem cedinho, aqui aos 31 minutos. Um massacre. Esse tipo de situação é um pouco diferente do contexto do favorito já começar bem. Você quando entra a favor você quando começa a trabalhar um jogo de super favorito, você tem a ideia de que ele tem que começar bem desde o primeiro minuto. Não necessariamente. O favorito pode começar ali rateando um pouquinho. Não que o Burnley tenha começado muito bem, mas o favorito demora, vamos dizer assim, a esquentar os motores, a entrar no jogo.
o Liverpool demorou a entrar no jogo. Quando ele começou a entrar no jogo, aí foi um padrão de superioridade muito grande. É igual quando acontece o seguinte: o favorito começa muito mal, e aí a cotação começa a subir. Aí você já tem ali um desconforto, você não está dentro do mercado ainda. Mas do nada o jogo inverte e o favorito começa a massacrar. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de entrar. É do método de cada um tem seus critérios. Outra situação que deixa as pessoas aí meio receosas se entra ou se não entra. Se o favorito toma um gol cedo e empata, vale a pena trabalhar a favor dele se ele voltar a massacrar no primeiro tempo? Depende da situação, depende do jeito que você organizou a sua metodologia, o que deixa você mais tranquilo, entendeu? O método sempre tem que encaixar com o nosso emocional, não tem como. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar a favor do favorito que tomou um gol e depois empatou. Porque se ele tomou um gol, se esse gol não foi de uma falha repentina, isso me deixa um pouco nervoso, né? Tem gente que eu vejo que não gosta de, por exemplo, igual aconteceu hoje com o Burnley. Começou um pouquinho bem e depois o Liverpool veio e massacrou. Tem gente que não gosta de trabalhar a favor do Liverpool porque não foi um massacre desde o início. Tem gente que é perfeccionista, não adianta, tá? Eu, sinceramente, acho que deu padrão para pegar esse gol do Liverpool aqui, o primeiro. Aí o Burnley empatou o jogo. Se você não fechou a posição, daria para ter tomado esse gol aqui. No segundo tempo, eu não trabalho a favor do favorito. O Liverpool teve aqui um gol. Não sei, confesso para vocês que eu não vi. Eu vou até consultar aqui para ver se eu consigo encontrar essa informação. Muita gente me perguntou como que você faz para ver as cotações dos jogos que já passaram. Eu utilizo a Academia das Apostas Brasil, tá? academiadasapostas.com. Aqui, ó. Academia das Apostas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se o meu mouse me ajudar, eu tenho que trocar esse mouse. Tá me dando nervo já. Eu venho aqui em Academia das Apostas. Vamos aqui no futebol inglês. Acho que é mais fácil pesquisar, né? Liverpool. O último jogo do Liverpool que a gente quer é o Liverpool contra o Burnley. Aí a gente entra aqui, ó, desce, você tem obviamente que se registrar na academia e vir aqui em odds, tá? E aí você vai conseguir ver na Betfair as odds que estavam no jogo. Tcharam! Ó, só aqui já valeu você se tornar membro, hein? Isso aqui era uma coisa muito banal antigamente. Uma pena que a nossa comunidade ficou tão defasada, né? Olha só, cotação de início de jogo. O Liverpool estava aqui a 1,17. À medida que o tempo foi passando, isso aqui é até bom para você validar a estratégia, mas aí você vai ter que fazer na mão. O Liverpool fez o primeiro gol aqui aos 30 minutos, a odd estava próximo de 1,27, a odd foi para 1,11. Depois o Liverpool tomou empate, ela voltou para 1,40. Aqui, ó, a cotação estava 1,40 no momento do segundo gol do Liverpool. Eu, sinceramente, acho uma odd baixa para você ter aquela relação igual do City, tá? Se fosse uma odd mais alta, quer ver? Vamos dar uma olhada no jogo do City. City Everton. Aqui, ó. Quanto que foi aquela odd do City? Antes do gol? Aqui, ó. Quase 1,70. 1,68. Aí tava uma relação um pouquinho melhor, tá? 1,68 mais ou menos. Aí era uma relação um pouco melhor. Fechou? Então é isso. academiadasapostas.com, se você não utiliza. Era um site muito mais forte antigamente em relação enfim, a cursos prognósticos. Aqui, minha foto antigona, ó. Nossa, tem muito tempo que eu tenho essa conta na academia, Jesus. Vamos lá pro Tottenham Brighton. Para mim aqui era mais um jogo onde o Tottenham, né, o favorito, poderia se complicar. E nós tínhamos um Brighton que vinha de vitória. Quem tinha vindo de vitória? Não sei se era o Tottenham que vinha de vitória ou se foi o Brighton. Acho que o Brighton vinha de uma goleada para cima do Crystal Palace, mas tinha tomado uma goleada para cima do Luton Town. E o Tottenham vinha de uma vitória para cima do Brentford e um empate contra o Everton. O empate com o Everton que deu ali um pouco de pressão no Tottenham. O Brighton começou na frente, com um gol aqui aos 17 minutos, e depois o Tottenham virou o jogo lá no finalzinho, aos 96. Minha ideia era trabalhar aqui no trade. Sinceramente, achei um jogo um pouco dividido para poder trabalhar uma correção de preço. Talvez
o Tottenham tenha mostrado as garrinhas só depois que tomou o gol, aí fica difícil, né? Porque você tem que ficar contra um mercado que já tem um lado, é mais complicado. E num punch, eu achei uma ideia interessante pensar no mercado de gols. Pena que demorou tanto, né? O ambas marcam e o 2,5 acabou acontecendo, mas, nossa senhora, se fosse para demorar tanto para bater esse 2,5 aqui, a pessoa que pegou no pré-live com uma cotação mais esmagada deve ter visto essa cotação. Pô, agora eu fiquei curioso. Depois que você possa utilizar o site da academia, você fica viciado em querer saber as odds. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se tem odd pro 2,5. Ah, dá pra ver o mercado de 2,5 também? Dá, aqui, ó. Ó. Vamos ver o 2,5. Aí, ó. Olha lá. Onde é que tava o 2,5 no momento do gol? Tava 15. No pré-live, ela tava a 1,36. Não era uma cotação boa. No live, ela chegou a bater 1,53 antes do primeiro gol. Aí no segundo tempo, é o que eu sempre gosto de falar pra vocês. Com o jogo já desempatado, buscar mais 2 gols no jogo não é ruim. Aqui a gente já tinha uma cotação de 2, ó. Eu gosto dessa relação. Para 60 minutos, dependendo do jogo. Tem jogo que com 60 minutos não vai valer a pena você pegar 2, vai valer a pena você pegar uns 3,40, 4 mais ou menos. Não a 2. E aí depois a gente teve essa cotação, ó, batendo a 15 antes do gol do Tottenham. É uma relação muito melhor, né? Claro, você tem uma condição aqui de menor tempo de exposição. A gente nunca vai conseguir pegar como a gente costuma dizer, no rabo do mosquito, né? Na bunda do mosquito. Mas já era uma relação um pouquinho melhor. Eu acho que até essa relação de 2 aqui não era ruim, tá? Pelo jogo que era. Então, fica aí essa dica para vocês. Galatasaray e Başakşehir, provável vitória do favorito. Aconteceu, mas não tivemos dessa vez, coisa rara de acontecer, né? Não tivemos o Galatasaray sofrendo gol. Temos até um gol cancelado aqui, mas não tivemos gol validado do adversário, então o Galatasaray venceu apenas por 2-0. De novo, ó, um favorito que não começa bem e depois ele acelera para marcar 2 gols em sequência. Daria para ter pego esses 2 gols do Galatasaray, tá? Mas eu sempre fico com receio do Gala em relação a essa defesa deles. Roma e Inter. Vamos para a Itália. Esse foi um jogaço, né? Eu não consegui ver, mas pelo visto foi. A Inter saiu na frente, a Roma virou, a Inter revirou. E esse resultado bota uma pressão danada na Juventus. Que a Inter mesmo jogando Champions, a Juventus não tá jogando nada, né? A Inter mesmo jogando a Champions, a Inter foi com 7 pontos de vantagem agora. E o favorito chegou a se complicar, chegou a estar tomando a virada aqui, mas depois conseguiu a reviravolta, né? Muito bom o jogo da Inter, pelo menos muito bom resultado. No jogo do Real Madrid, infelizmente, o Vinícius Júnior não cooperou aqui com a gente, né? Porque o Vinícius Júnior não esperou o Real Madrid dar um sinal de superioridade. O Girona começou assim, tentando botar as garrinhas de fora. O Vinícius Júnior pegou a bola ali na entrada da área e fez um golaço. Isso já desestabilizou um pouquinho o Girona. Esqueci o nome do Ian Couto, né? Fez uma partida de merda. Eu nunca vi uma partida tão ruim do Ian Couto. E olha que ele não é assim de jogar tão mal, hein? O Vinícius botou ele completamente no bolso. Depois de uma assistência magistral, magnífica do Vinícius para o Bellingham. O Bellingham fez o segundo. De novo, não era um cenário tão bom ainda do Madrid. Depois o Vini driblou o Ian Couto, sobrou para o Bellingham. E depois o Vini roubou a bola do Ian Couto. E o Rodrigo marcou o 4º gol. E depois o Roselu ainda perdeu um pênalti lá no final para quem tava no limite, né? Ficar maluco, arrancar os cabelos. Bom, era um jogo sem padrão. Eu não consegui encontrar superioridade aqui. Não era aquele massacre. Então daria para ter trabalhado contra o Girona depois do primeiro gol do Real? Se você tivesse metodologia? Acredito que sim, mas não era tão confortável para buscar um back Real Madrid no 0-0, porque não tinha padrão, né? Pelo menos na minha opinião. No outro jogo decisivo, aqui o Real Madrid já abriu 5 pontos, no outro jogo decisivo o Leverkusen venceu o Bayern de Munique por 3-0, minha ideia era que ela tinha pelo menos 3 gols, o ambas marcam, não aconteceu, o Bayern não teve nem gol no lado, um jogaço do Grimaldo, jogando muita bola, o Grimaldo batendo muito bem na bola, puta merda, e olha, eu fico muito feliz, igual eu comentei com vocês na hora do planejamento, da possibilidade do Leverkusen
caminhar em direção ao título. Isso aqui não é ainda, atenção, isso aqui não é ainda uma vitória de título, na minha opinião, tá? Por quê? Ainda tem muito campeonato pela frente. São mais, se eu não me engano, são mais 13 jogos. O Leverkusen ainda vai enfrentar muita pedreira. O Bayern não pega mais. O primeiro jogo foi 2-2 lá na Arena do Bayern. Mas ainda tem muita coisa pela frente. Muita, tá? E o Bayern de Munique, ele é cascudo. Ele vai buscar. Aquela entrevista do Thomas Müller ali, exaltado no final, é de alguém que, cara, é de um vestiário que vai tentar buscar. Então o Leverkusen vai ter que tomar muito cuidado, porque eu prefiro, tá? Eu prefiro estar em perseguição do que ser perseguido. O Dortmund na temporada passada, ele estava sempre sendo perseguido. E o Bayern passou no final. A pressão é muito grande. Ainda mais quando você não ganha um título há muito tempo. Então, pô, fiquei feliz pela vitória do Leverkusen, mas ainda tô receoso, né? Como um torcedor do Leverkusen, digamos assim, uma pessoa que torce pro Bayern esse ano não ganhar. Só para complementar, os jogos extras de sábado, tivemos o São Paulo perdendo para a Ponte Preta, fora de casa. Flamengo vencendo Volta Redonda 3-0. Terceiro lugar foi para a África do Sul, na Copa das Nações Africanas, depois da disputa de pênalti. Que mais? O Osasuna venceu a Real Sociedad. A Real Sociedad, não sei se estava desfocada. Olha como foi o gráfico aqui, da onde veio o gol do Osasuna, da bunda, né? Na Alemanha, o Heidenheim, mais uma vitória do Heidenheim. Olha só aonde está o Heidenheim na tabela, hein? Time que subiu campeão da segunda divisão. Pelo visto vai se manter. Vamos ver. Frankfurt também se complicou contra o Bochum. Era uma possibilidade, era um favorito que poderia se complicar. Se eu não me engano, eu deixei lá no radar esportivo. Esse jogo aqui me decepcionou. Achei que era um jogo mais para gols. Mas aí é aquela situação. Jogo arrastou 0-0. Eu não me posiciono em gols. Tem me ajudado muito esse tipo de situação, tá? Eu acho que foi isso. Na segunda divisão da Alemanha, acho que o melhor jogo foi Kaiserslautern e Paderborn. Não foi uma boa manhã de segunda divisão. Fortuna empatou com o Elversberg. Não tivemos nenhum jogo aqui com mais de 3 gols. Triste. E o PSG, 3-1 com o Lille. O Lille saiu na frente, o PSG virou o jogo. Domingão. Tínhamos aqui o West Ham com o Arsenal. A minha ideia era que o Arsenal poderia se complicar de novo, né? Mas olha, o Arsenal simplesmente deu um cacete, né? Simplesmente deu um cacete aqui no West Ham. 6-0. Eu, sinceramente, não estava fazendo esse jogo. Por que eu não estava fazendo esse jogo? Acho que eu estava terminando uma edição aqui. Eu não estava me sentindo tão confiante assim para trabalhar. Mas eu tava com a stream aberta e foi saindo gol o tempo todo. Eu olhava para cima, era uma comemoração. Eu voltava a fazer alguma coisa, voltava para cima, mais uma comemoração. Não deu nem tempo. Foram 4 gols aqui de rajada, depois mais 2. O West Ham simplesmente não viu a cor da bola. O ambas marcam não aconteceu, pelo menos 2 gols sim, mas esse foi um jogo completamente fora do que eu estava imaginando. A Costa do Marfim virou o jogo para cima da Nigéria e foi campeã da Copa das Nações Africanas, com o gol do Sebastian Haller, aquele que teve câncer. Então isso é muito bonito, tá? O Stuttgart venceu o Mainz sem muita dificuldade. Os gols saíram mais no finalzinho do primeiro tempo. Porém, esse sem muita dificuldade não passou para mim aqui também uma facilidade de trabalhar a favor. Foi fácil para o Stuttgart, não foi fácil para mim, tá? Então eu não tive a favor do Stuttgart por aqui. Tínhamos a possibilidade. Aqui a gente podia tentar buscar o preço mais alto do Stuttgart. Vamos tentar ver onde é que estava o preço do Stuttgart? Vamos? Então vamos lá, ó. Stuttgart. VfB Stuttgart contra o Mainz. A cotação do Stuttgart pré-jogo era 1,50, tá? Por volta disso. Vamos às odds. Aqui, ó. Stuttgart começou a 1,75. Essa foi a do Stuttgart? É. Aqui, ó. Começou a 1,50. Essa cotação bateu 1,75 antes do gol. Já era uma relação um pouquinho melhor, tá? Já era uma relação um pouquinho melhor. Eu, sinceramente, como o Stuttgart não é uma equipe assim top de linha, eu não sei se eu pegaria esse back a 1,75.
mas pelo menos a cotação melhorou um pouco, né? Teve a situação de 3 gols, o preço bateu mais alto, então foi um jogo que deu para imaginar assim, um bom cenário. Fenerbahçe, cotação esmagada. Cadê? Não houve uma superioridade tão gigantesca do Fenerbahçe no começo do jogo assim, foi só muita posse de bola. O Fenerbahçe tomou um gol aqui do Alanyaspor num contra-ataque. Um contra-ataque até, vamos dizer assim, bem desorganizado da defesa do Fenerbahçe, porque tinha bastante gente do Alanyaspor dentro da área. Não sei se era cabível de tomar esse gol, tá? Talvez sim. Depois foi uma pressão danada do Fener, não conseguiu o gol, foi buscar o gol no início do segundo tempo. E aí o Fenerbahçe virou o jogo, olha que loucura, e depois se deixou empatar de novo. É uma equipe do Fenerbahçe que sofre muito gol, que tem sofrido muito gol e que cede muita oportunidade. Perdão. Tentar buscar um preço mais alto do Fenerbahçe, pelo menos 3 gols e vitória do favorito. Esses pelo menos 3 gols aqui aconteceram. Esse tipo de jogo aqui do Fener, vamos dar uma olhada onde é que estava a odd do Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bate. Contra o Alanyaspor. A cotação do Fenerbahçe, ela começou a melhorar aqui, ó, no segundo tempo. Cadê? Aqui, ó. Aos 65 minutos ela estava 1,62 e ela foi embora. Ó. Faltando 15 minutos ela estava 1,83 e faltando, vamos dizer assim, 10 minutos mais os acréscimos ela estava próximo de 2. Não é uma relação ruim para um time do calibre do Fenerbahçe, tá? A gente teve recentemente o exemplo do Rangers, do Celtic, com cotações próximas de 2, vencendo seus jogos no final. Eu prefiro correr o risco de não pegar um gol do Fenerbahçe entrando de 2 para cima do que entrar a favor de 1,20 e deixar correr até o final, tá? A relação de lucro-prejuízo sua vai ser muito melhor. Então, essa é a minha opinião. Nesse jogo do Fener, se você entrou, não bateu nesse. Mas no longo prazo, eu acredito que você já está numa situação bem mais valorosa do que ficar pegando essas cotações de 1,20. O Sporting não se complicou contra o Braga, inclusive o Sporting deu um cacete no Braga, 5-0. Mais um destaque aqui, mais um gol do Gyökeres, que eu sempre comento, mas esse jogo não foi um jogo tão bom assim do Gyökeres, o Trincão fez um jogaço. Pelo menos 2 gols, aqui foi tranquilo. E tivemos a complicação do Benfica em relação ao Vitória. Na casa do Vitória, o campo muito chuvoso, Benfica não conseguiu impor superioridade, também não foi uma superioridade muito grande do Vitória, foi um jogo bem lá e cá. O Vitória parecia que ia vencer o jogo, teve uma virada, mas aí tomou o cartão vermelho, teve uma virada, fez o gol da vitória, entre aspas, né? E tomou o cartão vermelho, e aí no finalzinho, um banho de água fria, o Arthur Cabral com o passe do Di Maria, conseguiu marcar de cabeça. Acabou ficando justo pelo que o Benfica buscou nos minutos finais, mas foi um favorito aqui que se complicou. E nós tivemos o Barcelona contra o Granada, mais uma situação onde não é possível confiar no Barcelona, né? Tivemos um início do Barcelona não tão bom, e a gente comenta no PDF de apoio, dá pra ver, né? Que o Barcelona não começa tão bem os primeiros tempos. Se o Barcelona tivesse contrariado os números e me mostrado aqui um primeiro tempo melhor, daria para ter até trabalhado a favor do Barcelona. Mas, sinceramente, eu não peguei esse gol do Yamal. Depois o Barcelona tomou um empate aqui do Granada, tava assim, implorando para tomar um empate. O Barcelona simplesmente não jogou depois do gol. E tomou, depois que ele tomou o gol, aí ele quis ir para cima. O Granada conseguiu virar o jogo, o Lewandowski empatou. O Granada fez o 3-2 e o Yamal fez mais um jogo aqui. Yamal? Lamine Yamal. É Lamine Yamal. Fez um gol aqui mais pro finalzinho e o Barcelona não conseguiu virar. Dá para comparar essa mesma relação do Fenerbahçe com o Barcelona? Talvez sim. Talvez sim. A gente poderia, vamos dar uma olhada aqui como é que foi o jogo do Barça. Eu acho que o Barcelona também entra nisso porque o Granada é um péssimo visitante, né? Um péssimo time na tabela de classificação. Mas o Barcelona é confiável defensivamente? É difícil também. Dá uma olhada aqui nas odds. Olha só. O Barcelona começou em 22, quando marcou o gol estava em 9. Tomou um empate, chegou a bater aqui 3.3 antes de empatar o jogo. Foi antes de tomar o...
antes de fazer o 2-1. Como é que foi a situação? Fez o primeiro, tomou a virada. Ah, tá. Aqui foi um empate, ó. A odd estava 3 ponto alguma coisa. 2.4, 3. Antes de empatar, ele empatou o jogo e depois tomou o 3-2. E aí a cotação do Barça antes do 3-3 foi para estava acima de 7. É uma relação muito boa? Depois que ela desceu aqui para 2,54? Não sei. Aqui já tinha pouco tempo, né? Mas se você pegasse o mesmo cenário do Galatasaray, pô, super favorito empatando, faltando 10 minutos mais os acréscimos. A cotação do Barcelona já estava até um pouco mais alta, 2,54. É uma relação melhor do que você pegar a cotação do Barcelona. Aqui, a 1,18. Olha isso, 1,18. É mais fácil pegar 18% da sua stake e entrar a favor do Barcelona aqui a 2,54, 2 alguma coisa. Mas nem sempre o favorito vai buscar. Mas pelo menos a sua relação é melhor. Eu tenho tendência a não confiar no Barcelona, tá? Não confiar. Ó, provável vitória do favorito, tentar buscar o preço mais alto. O preço mais alto aconteceu. Agora, a vitória do Barça, não. Eu até nem coloquei que o Barcelona poderia se complicar, porque eu juro pra vocês, eu olhei pro Granada e falei, meu Deus, olha onde tá o Granada na tabela, nem dá pra ver aqui embaixo. Mas o Barcelona adora se complicar. Esse tipo de empate aqui do Barcelona pode deixar o Barcelona fora de uma Liga dos Campeões. Porque eu não tô vendo o Barcelona jogando esse futebol passando muito longe na Champions. Talvez passe do Napoli, né? Porque o Napoli tá uma draga danada agora. De outras equipes, eu sinceramente tenho minhas dúvidas. E esse foi o domingo. O United venceu o Aston Villa, chegou a tomar um empate, mas fez um gol no final, com o McTominay. Sevilha venceu o Atlético de Madrid, deu vamos dizer assim, foi uma vingança, né, da eliminação da Copa do Rei. Sevilha respirou um pouquinho, um pouco mais longe da zona de rebaixamento. O Milan não se complicou contra o Napoli, a Atalanta venceu o Genoa. Olha, a Atalanta aproveitou a complicação da Roma, olha, ó. Já se distanciou na tabela de classificação. A Atalanta esse ano que é Champions, hein? Esse ano que é Champions. Não consegue, na minha opinião, chegar no Milan. Mas... E o Milan, pelo visto, tá olhando para cima. Se a Inter de Milão vacilar, o Milan quer buscar esse título. Não sei se vai ser tão fácil assim como o Milan tá pensando. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Corinthians vencendo a Portuguesa, né? Não tem nada mais... rápido no Brasil do que o resultado de um time que troca de treinador. Ele vem a jato, impressionante. O que mais que a gente teve? O Hoffenheim empatou com o Colônia 1-1. O PSV venceu o Volendam. Aqui é uma situação interessante, ó. O PSV começou com uma cotação de 1,10 e ele terminou o primeiro tempo, se eu não me engano, empatado. Porque ele tomou um gol no final, empatou. Ele terminou o primeiro tempo empatado. Daria pra você ter pego uma cotação um pouquinho mais alta, se é que ela estava tão alta assim, né? Eu acho que foi isso. Na segunda divisão da Alemanha também não tivemos uma manhã tão boa. O Kiel venceu o Schalke por apenas um gol. E o Hertha venceu o Furt. Esse aqui foi um bom resultado pro Hertha. Por 2-1. Acho que foi isso, meus amigos. Foi um final de semana que eu trabalhei menos. Familiar aqui em casa. Saindo também para aproveitar um pouquinho do carnaval. E a gente segue. Não tive, assim, um bom desempenho aproveitando tanto essas cotações mais altas. Poderia ter aproveitado, talvez, a situação do Galatasaray, mesmo tendo dado prejuízo. Eu gostaria de ter pego essa cotação, não peguei. A situação do Stuttgart, talvez por ter, não vou dizer uma discriminação com o Stuttgart, mas talvez por não estar acostumado a trabalhar o Stuttgart dessa maneira, né? Não tinha tanta confiança. O Fenerbahçe, foi o Fenerbahçe que deu prejuízo, não o Galatasaray, estou dormindo ainda. O Galatasaray foi o back favorito, foi o Fenerbahçe, que eu gostaria de ter pego mesmo se fosse para tomar um prejuízo, assim como quem pegou tomou. Não tive... Os jogos onde a gente criou mais expectativa no sábado, eu não tive padrão para trabalho, nem o Leverkusen, nem o Real Madrid. Então, hoje, às vezes a gente cria, isso acontece muito em semana de Champions, e essa é uma semana de Champions. Às vezes a gente cria muita expectativa para trabalhar o jogo, e simplesmente o jogo não vai te dar sinal. E a gente fica ali com cara de pastel, ou fica tentando forçar a posição em mercado que a gente não conhece. Ah, mas todo mundo está trabalhando alguma coisa nesse jogo. A gente não precisa ser todo mundo, né? Beleza? Vou ficando por aqui. Conta pra mim como é que foi o resultado de vocês aqui embaixo. O que vocês sentiram mais dificuldade? A galera já tá comentando bastante aqui, ó,
no grupo, tem mais de 60 comentários. Não esquece de entrar lá no nosso grupo para a gente poder conversar. Um abraço.